Olá, meus queridos irmãos de Igaraçu. Quanta alegria poder estar falando com vocês. Quanto tempo, não é verdade? Sabe que eu e a minha casa temos muita alegria e muitas saudades dos bons tempos que passamos com vocês. Foram tempos assim maravilhosos. E glória a Deus, porque a vida continua. E hoje eu vim aqui para poder estar compartilhando com vocês aí a palavra do Senhor, que é sempre bem-vinda entre nós. Queria falar hoje sobre motivos de oração, né, que é o crescimento e desenvolvimento espiritual dos membros. E para utilizar a palavra de Deus, eu quero ler lá em Filipenses capítulo 2, de 12 a 16. Quem puder acompanhar. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de não ter corrido nem trabalhado em vão. Olha a advertência de Paulo aqui para a gente. Para falar sobre crescimento e desenvolvimento, nós temos que falar de uma liderança. E vocês, como líderes, né? Para que membros sejam maduros, a liderança precisa ser madura. Para membros crescerem, a liderança precisa ter crescido também. Então é uma ótima oportunidade da gente compartilhar isso. O primeiro texto aqui que Paulo está falando à igreja de Filipos, a qual ele fundou. Diz assim, realizai a vossa salvação. Em outra tradução diz, desenvolver a vossa salvação. Apesar da salvação ser pela graça, mediante a fé, nós precisamos desenvolvê-la, crescer na graça e no conhecimento de Deus. A palavra de Deus, Paulo mesmo diz que nós devemos crescer até a estatura de varão perfeito. Então nós precisamos desenvolver, e desenvolver adequadamente. Uma criança, quando nasce, você vai dando a comida adequada a ela, né? O leitinho, o papinho, a comida, e ela vai crescendo. Não precisa de você ficar orando para ela crescer, porque ela cresce, é natural. Então, a gente imagina que a igreja vai crescendo naturalmente à medida que ela vai se alimentando adequadamente da comida adequada. Então, começa com o JEP, depois vem os rudimentos da palavra, o entendimento de adoração, de oração, intercessão, o serviço, o amor, e assim vai indo. Depois vem o discipulado, que trata caráter, trata relacionamento familiar, trata de a forma de se comportar no trabalho, enfim. É um crescimento. A nossa salvação ela deve ser desenvolvida, ela não para quando a gente conhece a Cristo. E o próximo versículo diz assim, porque é Deus que produz em vós tanto o querer como o realizar. O Espírito Santo, à medida que nós vamos nos relacionando com Ele, à medida que nós vamos conhecendo a Cristo, o Espírito Santo vai colocando em nós, ou vai desenvolvendo em nós, os dons. E para que servem os dons? Os dons servem para nós servirmos a igreja. Então nós vamos servir a igreja no ministério de acordo com o nosso chamado, com a nossa vocação. Se você estiver no lugar certo, no seu chamado, exercendo a sua função, vai ser muita alegria você desenvolver, nada é peso para você. Mas se você estiver no lugar errado, se você quiser desenvolver aquilo que Deus não te deu, além de você atrapalhar o bom andamento das coisas, você vai ser pesado naquilo que vai fazer. E o próximo texto diz assim, fazei todas as coisas sem murmuração e nem discórdia. Quando você está exercendo uma função que Deus não te deu, ou que não é o seu dom,
Muitas vezes nós somos chamados a fazer e ficamos reclamando. Ah, porque tem que ser eu? Porque não é fulano? Puxa, toda vez. Então, isso é peso. Agora, quando você está no seu chamado, nossa, é uma alegria você desenvolver. Você te chama para ir fazer uma visita, você vai com alegria, você vai com amor. Você chega lá, você incendeia o lugar, irradia o lugar com o amor de Cristo. Mas quando você está fora, ah, é longe, puxa, tá tarde, hoje tá frio, hoje tá quente. Tem sempre algo para se reclamar. Então, busque conhecer o lugar no corpo. Isso é fundamental para um crescimento saudável no reino de Deus. Para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros, no meio de uma geração corrupta e perversa. Hoje nós vivemos uma corrupção tão grande no país. Uma corrupção moral, uma corrupção espiritual, uma corrupção familiar, uma corrupção de caráter. Está difícil, irmãos. E o Paulo está chamando a atenção aqui para que nós sejamos como uma referência. Como ele fala assim, quando brilheis como astros no mundo, seja uma referência onde você está. Uma referência de serviço, de bondade, de amor. Irmãos, quando a gente fala de amor nesses dias, o amor está mal explicado, ele está mal compreendido. Hoje, muitos casais vivem uma troca, não o amor. O que é a troca? Eu estou num relacionamento até que o outro, né, ou o marido ou a esposa, deixe de me satisfazer. O dia que acontecer alguma situação, ou por uma enfermidade, ou uma dificuldade, e eu vou ter que agora gastar meu tempo cuidando, gastando meus feriados, meus finais de semana ajudando essa pessoa, pronto. Eu deixei de ser servido, então essa troca ela não acontece. Logo, vai acontecer uma ruptura. Isso não é um amor. O amor, eu entro num relacionamento, num casamento, por exemplo, eu entro para me doar, para ajudar. Então, o verdadeiro amor é doação. A palavra diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele fez o quê quando ele amou? Ele doou o seu filho. Então, nós devemos nos doar a Cristo, ao marido, à esposa, à igreja de Cristo, aos irmãos, para que a bênção do Senhor esteja permeando os relacionamentos. E aí sim a gente vai ser uma grande referência. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar de não ter corrido nem trabalhado em vão. Reter a palavra. Para eu reter a palavra, eu preciso conhecer a palavra. Então é necessário, irmãos, nós aprendermos a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus. A gente estuda para tirar nota na escola, na faculdade, a gente estuda para poder aprender um instrumento, não é verdade? Você se dedica, treina, faz prova. Com a palavra de Deus, com Deus é assim também. Nós precisamos nos dedicar para conhecê-lo. Jesus é a fonte do amor. Nós não amamos as pessoas a partir de nós. A partir de nós é interesse. Agora, quando Cristo derrama o seu amor na nossa vida, nas nossas vidas, nós então aprendemos a amar como Ele nos ama. Ele nos amou, irmãos, de uma maneira tremenda, sobrenatural. E nós precisamos amar a Cristo dessa mesma forma. Então o amor tem que ser aquilo que permeia o crescimento da igreja. Se a igreja aprender a amar uns aos outros, a igreja vai crescer naturalmente, a liderança vai crescer, porque Deus abençoa o crescimento, Deus abençoa o amor, a unidade. Então, estamos nesse caminho. Lá em João capítulo 14, verso 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos. Então nós precisamos amar a Deus, para que conheçamos os seus mandamentos, para que nós nos deleitemos nele. Porque quando a gente ama a palavra de Deus, a gente ama a Deus. E Jesus fala, o meu Pai o amará.
E Jesus diz, eu me manifestarei a você. Olha só. Então, tudo começa, irmãos, quando nós entendemos que amar a Deus acima de todas as coisas significa amar a sua palavra. Quando a gente ama a palavra de Deus, não tem como a gente não amar a Deus e não amar as pessoas. Então, o crescimento saudável de uma igreja, ela só é perfeita, só é saudável, só é absoluta se houver amor nos relacionamentos. E eu queria então agora orar por vocês e declarar que duas coisas. Primeiro, que cada um de vocês esteja na vocação que Deus chamou a você estar. Se você não sabe qual é, busque em Deus. O que é que Deus tem para a sua vida? Porque Deus tem algo para cada um de nós. E segundo, que nós aprendamos e desenvolvamos o nosso amor por Jesus, para que o nosso próximo, a nossa família, a nossa igreja, a nossa pequena família, seja repleta do amor de Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos abençoar, Senhor Jesus, essa liderança. Queremos que eles sejam absolutos no amor. Queremos que eles estejam desenvolvendo a salvação e estando no lugar onde o Senhor tem preparado para eles, na sua vocação. Pai, uns têm o dom de interceder, outros de ensinar, outro de cantar, que cada um esteja no lugar certo, porque quando tudo está certo, Pai, há uma harmonia e o amor pode permear os relacionamentos. Então venha abençoar essa igreja e venha dar crescimento a ela. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Acredito no crescimento de vocês, porque vocês são bênçãos nas mãos do Senhor.